O programa Ecologia em Ação vai novamente, neste programa, se debruçar sobre temas relacionados à questão ambiental e ligados ao trabalho que a Prefeitura Municipal de Joinville faz através da sua Fundação de Meio Ambiente, motivo porque nós estamos hoje novamente com o seu presidente, o engenheiro civil Aldo Borges, já com 42 dias, 43 dias na cadeira, que já esquentou agora. Aldo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós gostaríamos de que você desse uma transparência da tua gestão. Os contribuintes sempre ficam muito preocupados com a questão ambiental. As notícias nas últimas semanas foram assim bastante complicadas na questão ambiental, né? Tivemos vazamentos de óleo, tivemos vazamento de estireno, tivemos uma descoberta de um passivo ambiental, passivo de prestação de serviço numa rua, mas são questões que acontecem numa cidade de 500 mil habitantes, com tanta gente, uma área tão grande do município, né? Mas administrar isso, gerenciar esse espaço, esse compromisso de um governo para a questão ambiental é algo bastante delicado e complexo. Então, se você não tiver os teus parceiros da parte da sociedade, se não tiver teus parceiros no próprio serviço público, a coisa não caminha. Então, mais uma vez, obrigado, Gert, pelo convite, e é com prazer que eu estou aqui. Eu acho assim que a minha vinda a essas suas entrevistas, realmente elas demonstram, primeiro, o interesse que você representa à sociedade em geral. E o meu interesse como gestor público, participando da gestão pública, em passar para a população aquelas informações que a gente trata dentro da Fundema com certa desenvoltura. Porém, a gente não tem como participar a população de tudo realmente que a gente está pensando e o modus operandi que a gente quer adotar. E nada melhor do que um programa desse, voltado realmente para a área ambiental, onde a gente possa participar a comunidade do que está acontecendo. Quanto a esses fatos que ocorreram nesses últimos dias, ou nesses 43 dias que eu estou na gestão, até uma coisa, é algo que eu vou dizer para ti o seguinte: sempre aconteceram, porém hoje eu estou sentindo eles mais próximos de mim, porque tudo que acontece eu sou questionado, sou participado, então a gente realmente se envolve. Aquilo que era notícia, que eu apenas via ou assistia, hoje eu estou vivenciando elas no dia a dia. Então isso faz com que a gente tenha um certo interesse em descobrir a fonte disso. E a participação da sociedade, claro, ela é importante porque eu acredito até, Gert, que alguns fatos vieram à tona pela confiabilidade da nova administração. As pessoas podem confiar de que ligando para a Fundema realmente a gente vai atrás. Temos atendido várias denúncias que são feitas e que elas a gente classifica como infundadas porque elas têm o alvará. Um corte de árvore que tinha alvará, uma movimentação de terra que tinha alvará, mas a gente se vê na obrigação de ir ao local para constatar isso. Fiscalização. Fiscalização. Então, o que está acontecendo? As pessoas realmente estão ligando e a gente está dando uma resposta. Houve nas primeiras semanas a questão das férias dos fiscais, houve questão, hoje nós estamos ajustando, eu botei um coordenador de fiscalização, ele está ajustando a questão dos plantões dos fiscais, que isso vai aumentar ainda esse número de fatos ocorridos. Positivos ou negativos, ou constatados, ou explicitados ou explicados, mas isso é importante, mostrar que a gente está realmente participando. Exemplo também, eu fiz um voo de helicóptero detectando algumas áreas do município. No dia seguinte eu já fui contactado por pessoas que haviam cometido dolo e se viram na obrigação de já se antecipar ao problema. Vieram elas se autodenunciar de que elas haviam feito já só pelo fato de ter passado de helicóptero por cima das propriedades delas. E fotografado. Né? Então a gente vai fazer a investida por terra e nós vamos ainda criar essa estrutura, porque ainda demanda um tempo para a gente criar uma melhor estrutura para fiscalização. Presidente Aldo, eu sei que a Fundema é uma instituição que conta com muitos recursos, alguns recursos, não muitos, para dar andamento aos seus projetos, aos seus eventos e a sua programação, a sua fiscalização,
a parte de análise de projetos, então tem que ter gente, tem que pagar esse pessoal e tem que colocar combustível nos carros e você tem que ter liberdade e facilidade de se locomover. Mas a questão dos recursos mesmo, eles poderiam ser alavancados também de uma outra maneira, porque todo município precisa de dinheiro. Existem algumas áreas na questão ambiental que poderiam gerar recursos para a Prefeitura de Joinville. E uma dessas áreas é justamente algo que nós, nos últimos 4 anos, não conseguimos implantar em Joinville, que são as centrais de reciclagem. Nós temos uma central funcionando na Estrada Dona Francisca, próximo à Perini Business Park. Está funcionando bem, está com licenciamento ambiental, está recuperando os resíduos da construção civil e está oferecendo matéria-prima 30% a 40% mais barato para a construção civil de Joinville, principalmente para a área mais pobre. Agora, em função de logística e em função do grande número de prédios e demolições que vão ocorrer em Joinville, e sempre ocorrem, nós precisaríamos, juntamente com a Fundema e a sociedade, discutir mais pontos de reciclagem, de recuperação dos resíduos e uma oferta de matéria-prima mais barata. Isso estaria, sim, essas centrais de reciclagem estariam no foco da Fundema dentro da sua gestão? Gert, eu acho assim, a construção civil é a maior indústria que existe no Brasil inteiro. Envolve maior número de pessoas, envolve maior quantidade de materiais e, logicamente, ela vai gerar um resíduo. O que está acontecendo? O custo da construção civil hoje a mão de obra está ficando muito cara em relação aos materiais. E isso está fazendo com que haja uma otimização na utilização dos materiais. Prédios grandes estão gerando menos lixo do que construções pequenas, porque elas estão aperfeiçoando os pré-moldados. Não só pré-moldados, mas construções mesmo de edifícios que têm uma repetição, por exemplo, de laje. A residência pequena, aquela residência de reforma, aquela residência informal, de construção informal com seu pedreiro, que usa ainda uma tecnologia tradicional, gera mais resíduo. E aí, esse questionamento de fazer a utilização desse material vai remontar, eu acho que eu já pesquisei isso há 20 anos atrás, acredito que já pesquisou isso há mais tempo também, blocos calcários, sílico-calcários, utilizando um material moído de reaproveitamento. Claro. Blocos para muros de jardim feito com material, até com casca de arroz, até com borracha. Já vi blocos feitos com pedaços de borracha há 20 anos atrás. E isso, por que não veio para frente? Não sei, talvez faltou pesquisa, talvez faltou utilização. Eu acho que é o momento hoje de poder criar, assim como tem aquelas incubadoras de softwares, vamos criar incubadoras de soluções voltadas à reciclagem de materiais. Isso é uma proposta que eu vou dizer assim, é meio pessoal talvez, seja talvez o único braço pessoal meu dentro da Fundema, é criar essa incubadora de soluções tecnológicas para a reciclagem de materiais de construção civil. A resolução 307, que é de 2002, ela obriga todo município, a partir de 2004, a fazer a reciclagem, pelo menos dos materiais da construção civil, da construção de prédios públicos, ou então da reforma de vias públicas, ou então da implantação de redes de água, de redes de esgoto. Então isso gera muito resíduo. E nós temos visto aqui nos últimos anos, nas últimas gestões, uma destinação incorreta desses resíduos. Eles foram lançados em cima de terrenos baldios, em terrenos da própria Prefeitura de Joinville, e esses resíduos são muito grandes, realmente são entulhos de difícil remoção quando for utilizado o terreno. Então, para esta área, e atendendo à resolução 307, Joinville tem que fazer a lição de casa. Tem. Não é uma escolha desse prefeito, é uma obrigação em relação ao Ministério das Cidades, que deixa de enviar recursos para a Prefeitura se ela não tiver um programa de gerenciamento integrado de resíduos, que Joinville parece que já encaminhou para o Ministério das Cidades,
mas também precisa fazer a recuperação dos resíduos. Não é mais admissível ficar enterrando terrenos. Eu conheço alguns amigos meus que têm áreas no Floresta que da noite para o dia receberam como brinde carradas e mais carradas de empreiteiras da Prefeitura de Joinville que fizeram uma construção de rede de esgoto e lançaram em cima do terreno desses meus amigos, são até parentes meus. Então isso eles disseram, o que eu vou fazer com dinheiro? Nós que estamos numa idade avançada, nós não temos dinheiro para roçar, imagina para tirar esse material daqui de cima. A dificuldade, Gert, que eu acompanhei no passado, quando eu fazia parte do CONDEMA, não era só a questão de achar um local, destinar a um local para depósito de material de construção. Era achar um local apropriado para que pudesse ser instalada uma empresa de recuperação de material resíduo da construção civil. E isso foi solicitado, aí eu me afastei um pouco de Joinville, eu não sei há quantos andou isso. Mas pela lei Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que todo município deve ter feito até agosto do ano passado, e eu sei que a Fundema fez esse projeto, lançou no Ministério das Cidades, todo município devia mapear ou definir quais seriam os locais possíveis de implantar esses tipos de empresas, não necessariamente os locais de depósito de resíduos, mas não sim... Não precisa ser obrigatoriamente a Prefeitura. Não precisa ser obrigatoriamente. A Prefeitura pode ter a sua central dos resíduos gerados no serviço. Mas ela tem que definir locais onde possam se instalar empresas que vão receber esse tipo de material. E que a Fundema possa licenciar. E aí eu vou, ironicamente, dizer para ti, Araquari já tem um local desse. Nós mapeamos lá, quando eu estava lá na prefeitura de lá, permitindo que realmente lá pudesse ter uma central de reciclagem e recebimento desse material. A partir do momento que alguém recebe esse material, ele vai encarar isso como uma matéria-prima. E ele vai converter isso em um material que possa ser aproveitado, sobrando disso apenas uma pequena porção em subproduto. A resolução, justamente essa 307 de 2002, ela visava economizar a natureza. O que é essa economia de natureza? Nós temos no Morro do Trombo, aqui em Joinville, lá na Estrada Cometa, em Piraberaba, um desmonte de uma montanha em área de preservação permanente. É algo assombroso, é gigantesco. E já se conseguiu ultrapassar o divisor das águas. O morro está sendo desmontado. Então, essa necessidade da construção civil, de britas, de bica corrida, de areias, de pó de brita, de rachão, se houvesse uma legislação obrigando a utilização de pelo menos 30% em algumas áreas, nem todas as áreas podem ser utilizadas esses materiais reciclados, porque eles não têm a resistência, não têm o estudo e a pesquisa suficiente necessária, né? Mas que pelo menos a gente começasse a poupar e pensar em destruir menos, porque logo nós não vamos mais ter montanhas, porque elas são de rocha, são gneiss, e para a construção civil é um material muito importante. Agora, a resolução obriga o município a dar uma solução para frear essa destruição da natureza. Nós vamos investir também na questão dar uma dica, né? Eu acho que quando todo mundo fica na expectativa, você vai investir na fiscalização. A fiscalização já existe, a gente na verdade tem que dar dicas. Por que vocês não fazem assim, por que não fazem assado? Tá? Eu vou dizer para ti, em todas as minhas construções do passado, os proprietários ficavam até impressionados com a forma que não sobrava lixo, né? Eu fiz uma construção, a última que eu fiz aqui em Joinville, foi no sítio Rio do Braço. Não sobrou nada, tudo foi utilizado ali, não teve um caminhão que saiu da obra como entulho, tudo foi utilizado, né? Até as próprias escoras que foi utilizado para as lajes hoje são os canteiros, são as laterais dos canteiros daquela edificação. Então essa é uma forma de você reaproveitar isso, né? Se você usa, por exemplo, numa base de uma nova rua, ou de uma rua que recebeu um sistema de tratamento de esgoto, tubulação de esgoto, uma nova rede hidráulica, logicamente ela vai necessitar muito material de construção, muita brita, muita areia, muito rachão. Mas se você puder usar esse material reciclado, você baixa o teu custo em 30%. Se a própria prefeitura tem um britador de
de materiais da construção civil, todo esse material ela deixa de comprar a preços muito grandes e cartelizados. A gente sabe que os preços são cartelizados no Brasil inteiro. Joinville também não é uma exceção. O mesmo preço, todos vendem a brita, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, areia, tudo no mesmo preço. E caro. E caro. Né? Então, a gente tem notado que os últimos prefeitos foram sempre reféns desse setor de fornecimento de matérias-primas para a construção de ruas e tubos e assim por diante. Né? Você me fez lembrar, Gert, numa viagem que eu fiz à Itália, eu fui numa loja de materiais de construção, porque quando o engenheiro viaja, ele não olha só os monumentos, ele olha todo o contexto, né? E numa loja de materiais de construção, tinham as baias dos grãos, assim, da areia média, areia fina, areia grossa e do material reciclado. Lá realmente eles também fazem uso desse material. Então o material reciclado o que era? Parecia uma brita, mas era uma brita com muita coloração. Quando eu fui lá perto eu vi, era mistura de tijolo, mistura de concreto, mistura de aquele material leve que eles usam lá, tipo Ciporex, marca, o concreto celular, bloco celular moído. Então tinha tudo num container lá. Significa o quê? Que eles também têm uso para aquilo. A gente tem que parar de bater palma para o que os outros fazem, a gente tem que começar a correr atrás. Eu acho que toda a ideia, ela vai ser bem acolhida e eu acho que eu tenho uma boa visão sobre a boa utilização disso. Tem uma boa abertura com o Sindicato da Construção Civil também e a gente realmente a gente vai buscar parceria e vamos dar sugestões. A Prefeitura de Ponta Grossa já tem um projeto desse há muitos anos. Ela está lucrando bastante, ela economiza 30 a 40 milhões por ano de matérias-primas que eles deixam de comprar. E a Prefeitura de Belo Horizonte, ela há 40 anos faz a reciclagem e usa o material na própria edificação de escolas, de hospitais, de ruas, de calçadas, de blocos de cimento, tudo reciclado. E os arquitetos acham esse material muito bom porque é um material inédito, é um material que tem um aspecto bonito, porque você tem misturado com a brita, você tem o tijolo, você tem um pedacinho de madeira, você até tem um pedacinho de plástico junto, e é um colorido fantástico. Para revestimento de paredes, então é algo muito bonito. Os blocos de calçada que eu já vi muito. Exatamente. Então eu acho que nós poderemos, com uma administração moderna, como nós estamos tendo aí, nós podemos ousar e apresentar esses projetos e certamente a sociedade vai dar todo o apoio para o prefeito. E vamos aceitar as ideias. Nessa ideia de montar uma incubadora é onde surgem as ideias, surgem empresários propensos a ganhar dinheiro em cima disso, e o ganho deles traz um benefício à sociedade. Mas se você tem uma lei que diz que você precisa gastar 30% de material reciclado na construção civil, vai ter muita gente investindo porque ela tem garantia de venda. Isso. Enquanto não tiver garantia de venda, nós vamos filosofar. Vai ser difícil. Mas eu acho que a gente vai conseguir, Gert. Muito bem. Vamos a mais um tema interessante, que é a Lei 7287 de 10/12 de 2012, não é 2012. É uma lei que diz respeito à utilização do aterro sanitário doméstico, que é sustentado, pago pelos contribuintes domésticos, pelas famílias, e esse nosso aterro, como você sabe, funciona muito tempo recebendo muitos resíduos que não são só domésticos. E o prefeito anterior, preocupado com a expansão e os gastos de 15 milhões por ano para fazer a ampliação do nosso aterro sanitário, ele criou, por parte do Executivo, essa legislação que está em vigor. Mas nós vamos dar continuidade, Aldo, desse tema muito interessante no próximo bloco. Aguarde que nós já retornamos. Retornando com Ecologia em Ação, nós estávamos tratando da Lei 7287 de 2012, que diz respeito a poupar o lançamento de resíduos no nosso aterro doméstico municipal. O aterro doméstico é pago pelas famílias e não se deseja que as famílias paguem
pela recepção, tratamento e deposição de resíduos de outros setores. Então, os outros setores, como setor de prestação de serviço, setor industrial, tem a Catarinense, que trabalha com resíduos classe 1, classe 2, tem uma outra empresa que recebe o resíduo da construção civil, hospitais é recebido no nosso aterro municipal, resíduos de farmácia, Então, a questão está solucionada, não é porque não haja endereço. Só que o que se pretendeu com essa legislação, que se pretende, é que não se continue investindo tanto na compra de novas áreas em função da quantidade exagerada de resíduo, que não é só doméstico. Você está acompanhando pela Fundema o licenciamento ambiental, eventualmente de ampliações lá do hotel sanitário. Existe pela Fundema um controle de balança hoje, na seleção, no impedimento desses caminhões que estão chegando ainda lá hoje na balança? Gertio, tudo é matéria nova para mim, né? Mas sim, a Fundema recebe relatórios semanais de, se não me engano, despejos diários lá, sobre tudo que é enviado. É funcionário da Fundema? É funcionário da Fundema que recebe os... Que controla a balança? Não que controla a balança. Quem controla a balança? Deve ser funcionário da própria empresa. A Fundema não tem quem controla a balança, a gente só recebe os relatórios e a gente faz... A raposa controlando as galinhas no galinheiro. Eu não posso te dizer quem está lá. Mas é assim, eu estive semana passada dando uma olhada lá como funciona a balança e realmente está entrando sem... O que nós tivemos na última reunião do Condema foi justamente um dos membros, ele questionou isso e a gente já encaminhou ofício convidando para que as empresas, tanto para lixo doméstico quanto para lixo industrial, elas marquem, nos deem uma palestra sobre... qual é a expectativa deles? Qual é a demanda diária? Quais são os erros que eles apuram? Quais são dentro de um planejamento, o que está fugindo a curva, né? Extrapolando ou sim ou não? Quais são os momentos de pico? Para que a gente tenha também uma visão futura do que pode ser feito, para não esperar que a gente chegue lá no finalzinho e aí se detecte que não tem que correr atrás de melhorias e ampliações. Inclusive, nós temos recebido, Gert, visita de empresários que têm interesse em fazer uso desse material até para a questão de geração de energia elétrica, que isso em outros países já é bastante difundido, que parte desse material pode ser utilizado. Parte desse material tem muita água também, pode ser extraída água e virar matéria orgânica para reutilização de outras situações. Né? O programa já abordou um projeto espanhol que foi apresentado na Câmara de Vereadores há 2 anos atrás, que é o craqueamento do plástico. Então, depois do plástico ter sido separado nas cooperativas de catadores, esse plástico é vendido para essa central e ela faz o craqueamento a 800 graus aproximadamente e transforma novamente o que era hidrocarboneto, novamente em hidrocarboneto, ou seja, diesel, gasolina, querosene, assim por diante. Então, foi muito interessante, mas os empresários que vieram aqui apresentar o projeto foram infelizes, não tiveram a facilidade em apresentar esse projeto e vender esse projeto para as prefeituras da região. Como a prefeitura de Joinville, o prefeito de Joinville é um líder das prefeituras da região, ele poderia reativar novamente esse projeto. A gente tem as informações na Câmara de Vereadores e chamar esse pessoal para apresentá-lo novamente. Eu vi um vídeo no YouTube com isso, achei fantástico, fantástico. A mini usina que converte o plástico de novo na matéria-prima do plástico, praticamente. Isso, né? Exatamente. Eu achei fantástico aquilo. Eu não entendia... Mas o craqueamento, ele é uma coluna de destilação que destila novamente os resíduos do petróleo, que eram os plásticos, em determinadas temperaturas e vai destilando a gasolina, o éter, o diesel e no final saem as graxas. Então é uma usina que traz renda para o município. E é isso que é importante, a gente tem que pensar de que o contribuinte, para pagar menos impostos, as prefeituras têm que gerar mais dinheiro. E aí vamos pensar na nova administração ser uma administração cujos o escalão de gestão praticamente são empresários. Vamos pensar que a gente tem que fazer o trabalho de casa, o dever de casa, de que realmente valorizando os grandes empreendimentos. O programa encerrou.
foi muito rápido. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Aldo. Nós temos mais assunto para conversar. Nós gostaríamos sempre de trocar ideias, a comunidade, o eleitor, com o poder público municipal. Muito obrigado, Aldo, pela sua presença no nosso programa. Até o próximo programa Ecologia em Ação.